boa tarde, boa noite a todos, tudo bem aí? Meu nome é Rodolfo Braga, sou professor de filosofia, debate e oratória e como todos vocês que já nos acompanham sabem, nós estamos aqui varrendo toda a história da filosofia. Se inscreve aqui no canal do YouTube, você que está assistindo pelo YouTube, segue aí também o meu perfil no Instagram, para quem está acompanhando pelo Instagram, essas lives ficam gravadas tanto no Instagram quanto no YouTube, tá bom? Nós estamos varrendo a história da filosofia naquilo que eu chamo de introdução ao que há de essencial na história da filosofia, tá bom? Não esquece de curtir aí o vídeo, tá bom? Se inscreve no canal, como eu falei, aperta o sininho aí para receber as notificações, isso é muito importante para você e para mim também, para gerar engajamento, para o trabalho ser mais divulgado aí, tá bom? O negócio é o seguinte, nós estamos varrendo a história da filosofia, como eu já acabei de falar, e nós estamos falando agora, nesse momento, de Epicuro de Samos, tá? Estamos falando de Epicuro. Hoje é a terceira ou quarta aula, se eu não me engano, só sobre Epicuro, tá? E vejam só, nós falamos já sobre aspectos gerais do epicurismo, falamos sobre alguns aspectos da física epicurista. Aí na segunda aula nós falamos sobre outros aspectos e concluímos a física epicurista. Ontem, terceira parte do Epicuro, nós falamos só sobre a lógica epicurista e hoje nós vamos falar sobre a ética epicurista e terminar finalmente o Epicuro. Obrigado, Gabriela, pela presença, tá bom? E vamos terminar finalmente o Epicuro aí, ok? Bom, vamos terminar de uma vez então, que é o seguinte. O que a ética epicurista é? Bom, como todos vocês já sabem, quem está acompanhando aqui, e vejam toda a história da filosofia que eu tenho narrado aqui, desde lá de abril, hoje é quinta-feira já, meia-noite e 44 agora, né, de quinta-feira já, dia 12 de agosto de 2021. Nós estamos desde abril fazendo história da filosofia todos os dias, tá? Então nós detalhamos um pouco, e não detalhamos absolutamente, mas tem um certo detalhe na história da filosofia até agora, se você quiser acompanhar. E o negócio é o seguinte, então, o que é a ética para quem já vem acompanhando? A ética é essa ciência, essa área da filosofia, né, que busca felicidade, que tenta entender como o ser humano tem que agir para ele atingir a felicidade. Como é que é a conduta humana? Na verdade, o ser humano ele age. A ética é o que? É uma reflexão racional acerca dessas ações para o ser humano viver do melhor modo possível. Esse é o objetivo da ética. E aí vejam, a pergunta que a gente faz aqui é a seguinte agora. Então, para Epicuro, o que o homem tem que fazer para ser feliz? Bom, e aí nós temos que voltar lá na física epicurista e até também na lógica epicurista. Como nós vimos aí nas últimas aulas, para Epicuro, o homem ele é todo material, porque só existe o mundo material, não existe nada além do material. Tá? Então, se o homem é material, material também vai ser a felicidade do homem. Então, se você pergunta, bom, qual é o bem específico, por exemplo, lá para Aristóteles, para o homem? O que é o bem para o homem? É atingir a eudaimonia, a felicidade. Mas como é que ele atinge? Agindo de acordo com a sua natureza específica. A natureza específica do ser humano é ser racional. Então tá na racionalidade a felicidade para o homem. Assim, em linhas bem gerais. Vai lá ver a aula de ética que eu dei. Foi uma aula inteira só sobre a ética em Aristóteles. Eu recomendo que vocês possam ir lá para poder assistir, ver mais detalhes sobre as virtudes éticas, as virtudes dianoéticas, como é que se dá a virtude no corpo, a virtude na alma. Vai lá acompanhar. Mas está ligada mais à questão intelectual, ao conhecimento racional do homem para Aristóteles. Aqui em Epicuro não existe esse aspecto transcendental, né? Esse aspecto transcendente, melhor colocado. Para Epicuro tudo está no nível do material, do nível aqui do imanente. Então, se só existe esse imanente, como eu falei, se o homem é material, material também é a sua felicidade. E aí ele identifica, como nós já falamos lá na lógica epicurista, a felicidade como o sentimento de prazer. Então a felicidade está no prazer, que é uma sensação material. Só que vejam bem, o prazer é aquilo que leva o homem à felicidade. Porém, nós temos que entender uma coisa aqui para Epicuro. Para Epicuro existem aqueles dois tipos de átomos.
os átomos comuns, né? Que seriam esses átomos mais enrijecidos da realidade, mais duros da realidade. São esses átomos, por exemplo, que constituem o meu corpo, tá? Por outro lado, existem os átomos mais sutis, átomos mais, vamos dizer assim, mais leves, que constituem a minha alma. Só que veja bem, esses átomos internos, é neles que acontecem essas ressonâncias internas daquilo que nós recebemos do mundo exterior. Então prestem atenção, nos átomos do corpo, assim, esse átomo mais enrijecido, o prazer que nós sentimos no corpo é um prazer assim, ó, mais instantâneo. Ele é fugidio. Ele está, vamos dizer assim, localizado temporalmente. É rápido, ponto, acabou. Agora, os átomos especiais para Epicuro, não. O prazer que nós recebemos dos átomos especiais, esses prazeres são mais duradouros. E aqui, presta atenção, isso aqui é fundamental agora. Aqui tem uma diferença imensa entre a filosofia epicurista e a filosofia dos cirenaicos. Lembram lá que quando nós falamos dos socráticos menores, nós falamos de um filósofo lá chamado Aristipo de Cirene, ou seja, fundador dessa escola cirenaica aí. O Aristipo era um sujeito rico, vamos dizer assim, eu até falei assim, uma espécie de bon vivant, que assistiu, né, frequentou as aulas de Sócrates, frequentou Sócrates, vamos dizer assim, só que como ele meio que viveu essa vida anterior a Sócrates, uma vida, vamos dizer assim, um tanto quanto nababesca, assim, de aproveitar os prazeres, essa coisa toda, ele meio que não abandonou isso daí não. Então ele tentou fundamentar a vida, o agir moral dele, nesse tipo de vida, só que valorizando os prazeres ao extremo. Então, para Aristipo, né, de Cirene, para os cirenaicos, você tem que levar os prazeres ao máximo. Isso aí seria um hedonismo. O hedonismo é isso, é a busca dos prazeres. Só que nesse caso do hedonismo dos cirenaicos, seria um hedonismo puro, é o prazer pelo prazer. Aqui no caso do Epicuro, não. Para Epicuro não é a busca do prazer pelo prazer. Por quê? Porque tem essa distinção entre átomos comuns e átomos especiais. Nós temos dor e prazer. Boa noite, Jorge. Muito obrigado pela presença mais uma vez. No caso do Epicuro aqui, nós temos dor e prazer, né, como ressonâncias internas. Mas nós temos um prazer no corpo, nesse átomo mais enrijecido. E nós temos também prazer na alma, ou seja, internamente. Então a questão é, vamos dizer assim, se o prazer do corpo ele é um estalar de dedos, ele é instantâneo, ele é fugidio, e o prazer interno ele é mais duradouro, qual tipo de prazer nós vamos utilizar? Qual tipo de prazer nós vamos preferir? Aquele que permanece ou aquele, na verdade, que é instantâneo? Epicuro faz a opção por esse que é duradouro, não por aquele que é instantâneo. E aí está a diferença entre o hedonismo, ou seja, a busca do prazer para Epicuro, é isso que difere a busca do prazer para Epicuro para a busca do prazer para os cirenaicos, como nós vimos lá nos socráticos menores. Aristipo de Cirene e os cirenaicos, para eles, qualquer tipo de prazer está valendo. Para Epicuro, não. Epicuro vai falar, nós temos que buscar esses prazeres internos. Por isso, vamos resumir aqui, que o verdadeiro prazer para Epicuro é o quê? É você evitar a dor no corpo, né? E não ter perturbação interna na alma. Vejam que a questão do Epicuro é a evitação. É evitar, no caso externo, evitar a dor, né? E no caso interno, não ter a alma perturbada. Esse seria o verdadeiro prazer. Tá? Então, no caso, o Epicuro aqui ele vai propor uma espécie de prazer moderado. Não é qualquer tipo de prazer, como os cirenaicos. Está aí a grande diferença entre Epicuro e esse socrático menor, que é Aristipo. Apesar de eu ter mencionado que essas escolas socráticas menores, elas originaram ali essas escolas helenísticas. E não está de todo errado. Tá? Mas é claro que vai ter essa distinção aí, como eu acabei de falar, do hedonismo puro dos cirenaicos para o hedonismo epicurista, que seria um hedonismo, ou seja, uma busca de prazer mais moderada.
E aí Epicuro ele entra falando então dos tipos de prazeres. Quais seriam os tipos de prazeres? São basicamente 3, só você gravar. Ou o prazer é natural ou ele não é natural. Ué, mas você falou só 2, Rodolfo. É porque esses prazeres, eles subdividem em prazeres naturais e necessários e prazeres naturais e não necessários. E aí tem os prazeres não naturais, que automaticamente não são necessários. Não faz sentido falar em algo que não é natural e é necessário. Vamos entender aqui como é que funciona isso, só para vocês entenderem aqui. Os prazeres naturais e necessários, o que é um prazer natural? É um prazer que trabalha na manutenção da vida, na conservação da vida. Isso é um prazer natural, ok? Repito, é um prazer que trabalha para manutenção, para perpetuação da vida. Ou seja, a sua vida precisa dele, ele é natural para você. Ele é natural, ele faz parte da sua natureza. E o que é necessário e não necessário? Necessário é aquilo que tem que ser daquele jeito. Não necessário é quando agora não precisa ser daquele jeito. Vamos dar uns exemplos aqui para vocês entenderem. Por exemplo, em nossa vida nós precisamos nos alimentar. A gente precisa comer. Comer é um prazer natural. É um ato natural, uma ação natural. Porque comer trabalha para a manutenção da vida. Então comer, repito, é um prazer natural, ok? Comer é prazer natural. Agora, quando você come até um certo limite ali de saciação, né, de saciar a sua necessidade, ótimo, isso é um prazer natural e necessário. Você comeu o necessário, ponto final, não precisou se exceder. Agora, se você extrapola esse limite e excede por uma gula, por exemplo, isso aí é um prazer natural, ou seja, por quê? Porque comer faz parte da natureza humana, só que comer por gula não é necessário. Você extrapolou, perdeu um pouco a medida, a hybris, como diriam os gregos. A hybris é a desmedida. Então você chegou ali na desmedida. Você perdeu ali o limite até onde você podia ir. Repito, é um prazer natural comer, mas comer em excesso não é necessário. Então você tem prazer natural e necessário, que é o comer quando se tem fome. Prazer natural não necessário, quando você come em excesso, por gula. E tem o último prazer que eu mencionei, que é o prazer não natural e não necessário. Um prazer não natural é um prazer que não trabalha para a manutenção da vida, ou seja, é algo que vai te dar prazer, mas você não precisa daquilo. Vai te dar prazer. Só que como você não precisa daquilo, esse tipo de prazer, ele automaticamente não é necessário. E se ele não é natural e não necessário, ele é um tipo de prazer que só serve para causar perturbação interna na sua alma. Então tem que evitar de qualquer jeito. Seria, por exemplo, uns prazeres vãos. Por exemplo, sei lá, honra, riqueza, fama, poder. Esses prazeres, o ser humano não precisa deles. Eles não são naturais. O ser humano pode viver sem riqueza, sem prazer, sem riqueza, sem fama e sem poder. O ser humano pode viver sem isso. Então, essas coisas não são prazeres naturais. Então, esses tipos de prazeres, eles surgem de opiniões, vamos dizer assim, de opiniões falaciosas, de opiniões sem sentido, de raciocínios equivocados do ser humano, tá? E é claro que eu não preciso mencionar que Epicuro diz que nós temos que ficar com o primeiro tipo de prazer, que é o prazer natural e necessário. Até porque o prazer natural e não necessário, que é o segundo, né? Ele é um tipo de prazer que, vamos dizer assim, sai um pouco da medida e, sob certo aspecto, deixa o ser humano num desequilíbrio, tá? E aí é o seguinte, então, se nós temos que ficar com esse primeiro, que é o prazer natural e necessário, nós não vamos precisar dos outros prazeres. Isso significa, em última instância, que nós podemos viver com o mínimo necessário.
E aí Epicuro ele vai concluir disso, que nós precisamos do mínimo necessário, e vai falar o seguinte, olha, então eu só preciso de algo que faça a manutenção da minha vida aqui e acabou. Ou seja, eu não preciso da sociedade como um todo. Porque se eu sou capaz, por exemplo, de plantar meu alimento ali no meu terreno e acabou, eu só preciso disso e ponto final. Eu não preciso da vida em sociedade. Eu não preciso da cidade, por exemplo, para viver. Tá? Como nós vamos ver, eu não preciso da vida política. Nós vamos ver isso daí já já. Então, dentro desse sentido, Epicuro vai falar que o ser humano ele é um ser autárquico. Ele precisa apenas dele, ele se autogoverna, não precisa dos outros. Isso não acontece lá em Platão e Aristóteles, por exemplo. Para Platão e Aristóteles, o ser humano não é autárquico. Para que ele atinja a areté, essa excelência dele, ele precisa do quê? Ele precisa da vida em sociedade. Ok? Então Epicuro não. Epicuro, o ser humano não precisa dessa vida em sociedade, como nós vamos ver aqui rápido. Quer dizer, já até mencionei isso aí, talvez eu nem precise mencionar. E mais uma coisa, Epicuro vai se questionar. Bom, tudo bem, eu estou buscando os prazeres aí. Mas e a dor? E o mal? A dor é mal. Ninguém vai falar, eu adoro sentir dor. Não, você não gosta. E Epicuro fala, a dor é o mal. Só que é o seguinte, existe o mal físico e o mal da alma, ou seja, o mal dos átomos físicos e o mal dos átomos especiais, vamos dizer assim. O que seria o mal físico? A análise que Epicuro faz. Epicuro fala o seguinte, olha só, o mal, ele vai falar assim, mal físico. Ele vai fazer a seguinte análise então, como eu já disse. Ele fala assim, olha, se esse mal físico ele é leve, você pode suportar muito bem. Se ele é leve, você pode suportar. Se ele é agudo, ou seja, se ele vem pá, assim, também você tem que suportar, porque ele vai passar logo. O mal agudo, ele vem e passa. Agora, se ele é um mal agudo, mas que permanece, e ele é extremamente intenso, presta atenção, quando é um mal extremamente intenso, absurdamente intenso, fica tranquilo, porque esse mal vai produzir a morte em você. É piada isso, mas parece piada, mas assim, são esses três tipos aí. Se ele é leve, suporta, meu filho. Se ele é agudo, ele vai passar, então suporta também. Agora, se ele é exacerbadíssimo, fica tranquilo que ele vai te matar. Tá? E aí nós já vamos falar sobre a morte. Então, esse mal aí, extremamente elevado, pode levar à morte. Meu Deus, ele pode levar à morte? Epicuro vai dar uma resposta para isso. Mas então, como eu falei, tem o mal físico e o mal da alma. Só que o mal da alma seria o seguinte, seria a pessoa ficar perturbada em termos, vamos dizer assim, em termos cognitivos. Ou seja, a alma dele está lá com determinadas questões, determinados questionamentos. Epicuro, esses males cognitivos, esses males da alma, eles são males que acontecem por conta do sujeito estar com opiniões falsas a respeito de determinados assuntos. Porque se ele tiver conhecimento de como as coisas são, da verdade, vamos dizer assim, ele não vai se abalar minimamente. Então o mal interno ele é causado por opiniões falsas, ou seja, esses males são produtos de falácias. Porque se o sujeito ele raciocinar corretamente, ele vai chegar à conclusão de como as coisas devem ser. Ok? Então, Epicuro está falando do mal físico e desse mal da alma, do mal do corpo e mal da alma. Então, vejam, não tem motivo para você ficar com medo. Mas, Rodolfo, e a morte? Aquele mal agudíssimo que você falou, aquele mal exacerbadíssimo que vai levar à morte. Epicuro vai falar, você não tem que temer a morte, porque a morte ela é a dissolução dos átomos dos seus átomos. Nós temos átomos, nosso corpo é composto de átomos, esses átomos mais enrijecidos, e a nossa alma é composta de átomos mais sutis. No fundo, nós somos compostos de átomos, ponto final. Só que quando nós morremos, esses átomos eles se desagregam, né? Eles se dissolvem. E quando eles se dissolvem, raciocina, aquilo no qual esses átomos se transformaram já não é mais você. É por isso que Epicuro vai dizer, prestem atenção, que apenas o tolo teme a morte. Só o tolo, o idiota, o tolo. T-O-L-O, tolo. Por que só o tolo teme a morte? Ele vai falar o seguinte, porque você nunca vai fazer a experiência da morte. Por quê?
Porque quando você é, ou seja, você tem essa constituição atomística de corpo e alma, quando você é, a morte não é. Quando ela é, você já não é mais. Então você nunca vai fazer a experiência da morte. Você pode ter dor. Isso você pode ter. Mas nós temos que evitar. Lembra que eu falei que o verdadeiro prazer para Epicuro é o quê? É a ausência de dor no corpo e a ausência de perturbação na alma. A ausência de dor no corpo ele chama até de aponia. E a ausência de perturbação na alma ele chama de ataraxia. Ataraxia é essa perturbação interna. Nós vamos ver depois nos pirrônicos, né? Em Pirro de Élida, por exemplo. Tá? Mas olha só, o que eu estou dizendo aqui? Para Epicuro, só o tolo teme a morte. Repito, por quê? Porque quando eu sou, ela não é. Quando ela é, eu já não sou mais. Vejam, no momento que eu sou aqui, eu sou vivo. Não estou fazendo a experiência da morte. Sou Rodolfo, vivo, ser humano, vivo, ponto final. Estou aqui. A morte não é para mim. Eu posso ver um morto, mas eu não posso fazer a experiência do outro. Eu não posso fazer a experiência da morte do outro. Eu posso fazer a minha experiência. Eu posso até... mas e o sujeito que está morrendo? Está morrendo, não morreu ainda. Então ele não faz a experiência da morte. Ele faz a experiência da dor, não a experiência da morte. Porque quando ele morre, os átomos se desagregam, agora não é mais ele. É outra coisa. Então ele não pode fazer a experiência da morte. Porque quando ela é, quando a morte é, ele não é mais. Então ninguém faz a experiência da morte. Então você não tem que temer a morte. Tá claro? Essa é a visão de Epicuro. Você não tem que temer a morte. Ok? E aí, dessa perspectiva toda que nós falamos então, de que nós nos bastamos, não temos que temer a morte, Epicuro ele vai falar da vida política, como eu mencionei. Bom, para ele, a vida política, já que você não tem que ter medo da morte, você se basta, para que você vai viver a vida em sociedade? Epicuro vai falar que a polis grega, né, a polis tão valorizada por Platão e Aristóteles, ela é não natural. Ela não faz parte da natureza humana, como faz em Aristóteles, como nós vimos. Tá? A polis para Epicuro, ao contrário, né, como Aristóteles diz que a polis ela trabalha para o ser humano atingir a sua excelência. Epicuro vai falar ao contrário, vai falar que a vida da cidade, a vida social, a vida política da polis, né, a vida política ela só atrapalha o indivíduo, causando perturbações internas nele. Por quê? Epicuro vai falar que a vida política fica prometendo riqueza, fama, poder, que são prazeres vãos, como nós vimos. Acabamos de ver isso daqui. São prazeres vãos. Então são prazeres que têm que ser evitados. Se a vida da polis promete esse tipo de coisa, são prazeres que têm que ser evitados. Portanto, a vida da polis só atrapalha a vida do sujeito. Tá? Por isso que Epicuro tem um lema, né, atribuído a ele, que ele diz assim, ó, vive oculto. Ou seja, viva de modo oculto. Sem que ninguém te conheça, mesmo que você esteja diante da multidão, permanece na sua. Não tente fazer parte da multidão, essa coisa toda. Exatamente, o Jorge aqui que está nos assistindo, ele faz um comentário genial. É exatamente isso, Jorge. É um tipo de filosofia em que o homem se fecha em si mesmo. Exato. Veja, Jorge, que é uma característica típica do helenismo. Como nós mencionamos lá no Diógenes, está lembrado? O helenista aqui, por enquanto, ele está vivendo uma vida extremamente atomística. O Diógenes ele por ele mesmo vai fazer aquilo que ele quer. E o Epicuro aqui também vai fazer aquilo que ele quer. Ele não quer a vida social. É claro que Epicuro, como eu vou falar agora, ele, vamos dizer assim, ele abre uma exceção a essa coisa da vida social, que é a amizade. Epicuro, eu acho que isso é contradição, tá? Eu acho que isso é uma contradição imensa no Epicuro. Porque ele nega a vida social, mas hipervaloriza a amizade. Isso é uma coisa que não dá pra gente entender. Quer dizer, a gente pode até meio que forçar uma barra ali, mas não tem como entender isso. Isso é contradição. Porque se ele, vamos dizer assim, ele desvaloriza a vida social dizendo que o homem é autárquico e ao mesmo tempo hipervaloriza a amizade, essa conta não fecha. Mas aí você tenta entender por que ele valoriza a amizade. Porque ele não está falando desse homem da polis.
o homem da cidade, o homem cidadão. Ele está falando do homem enquanto indivíduo, né? Aí você fala, e aí, mas como é que se dá então essa relação com a amizade? Porque ele vai abrir uma exceção, vamos dizer. Ele vai falar que a única relação entre indivíduos que ele admite é justamente a amizade. Por quê? Ele vai falar, amigos são aqueles que sentem, pensam e vivem de modo idêntico. Isso são amigos. Pensam, sentem e vivem do mesmo modo. Tá? E a amizade, então, ou seja, você tem duas pessoas que são iguais, idênticas. Você identifica no outro aquilo que no fundo é você mesmo. Entende? Que ele tá... Então, assim, no fundo, não chega a ser uma vida social, porque a vida social você vai estar diante do diferente. E o diferente, ele te traz certas coisas que você não tem, te tornando melhor, vamos dizer assim, em termos platônico-aristotélicos. Você se torna melhor diante das diferenças. Você se torna melhor quando você é provocado. Aqui você não tem provocação porque está diante daquilo que é idêntico. Ou seja, o amigo, ele não impõe nada de fora em você. Porque se ele impusesse algo de fora, aquilo te causaria perturbação. E Epicuro quer evitar a perturbação. Por isso que a amizade é buscar aquilo que é idêntico a você. Só que aquilo que é idêntico a você é você mesmo, no final das contas. Não tem vida social em última instância aqui. O amigo é um outro você, no fundo. É um outro eu. Entende? Então, não tem melhoria. Não tem você sair de um estado basal aqui, que é base, né? Para um estado de melhoria pessoal, de encarar os desafios que nos perturbam, mas nos faz crescer. Não tem isso. Não tem isso. O mais engraçado, e amanhã eu vou fazer isso, na live de amanhã, eu vou começar a pegar o Jardim das Aflições do Olavo de Carvalho e vou fazer várias aulas aqui mostrando como é que o Olavo reduz a pó a filosofia epicurista. É isso que vai ser o legal das próximas aulas, na minha opinião, aí, das próximas lives aí, de amanhã, sexta. Acho que eu não vou conseguir acabar essa semana a crítica epicurista, não, porque o Olavo faz muita crítica ao Epicuro. E aí a gente vai ver aí como é que a coisa funciona. Vou deixar para falar amanhã. Mas eu estou tentando pelo menos apresentar o Epicuro aqui, estou tentando me segurar para não apresentar as críticas já que o Olavo faz, né? Mas vamos lá. Então, Epicuro vai dizer que a amizade, no fundo, no primeiro momento, é a busca de vantagens que o outro tem para te dar, né? Porque ele senta, pensa e vive igual a você. Então você está buscando umas vantagens ali que o outro sujeito tem. Mas no fundo, em si mesmo, você está buscando o quê? Você está buscando a própria amizade. Para Epicuro, a amizade ela é um fim em si mesma. Entendem? Porque você primeiro busca amizade com certo interesse. Só que no final você se revela, segundo Epicuro, que você, no fundo, o que você está buscando é a amizade pela própria amizade. Porque a amizade, você acaba se reconhecendo nesse outro aí. Ok? E aí, para terminar aqui o Epicuro, para encaminhar para o final já de fato, se você pegar tudo que nós falamos hoje, principalmente, isso se resume ao que Epicuro chama de quadrifármaco. Fármaco é remédio, né? Fármaco é remédio, pharmakon, né? Em grego, são remédios, os medicamentos, né? E como é quadrifármaco, o que ele está propondo aqui? Ele está propondo 4 remédios, então, para que você tenha paz de espírito, né? Aquela ataraxia, a tranquilidade, a imperturbabilidade da alma e atinja a felicidade. Quais seriam esses 4 remédios? Primeiro deles, que nós vimos inclusive nas lives anteriores aí. Qual é o primeiro? Não se deve temer os deuses, porque os deuses não estão minimamente preocupados conosco. Então não se deve temer os deuses. Segundo, não se deve ter medo da morte, como nós vimos hoje mesmo. Terceiro, o prazer está à disposição de todos. O prazer está à mão de todos. Você não precisa de altas riquezas. O que você precisa? Do mínimo. Você precisa do mínimo. E o mínimo está à disposição de todos. E por último, o 4º remédio, aí, segundo Epicuro,
É você entender que o mal dura pouco, ou ele é suportável. Você dá para suportar o mal. Porque ou ele dura pouco, ou ele é suportável. Então, com esses 4 remédios, você é capaz de o quê? Bom, não tem que temer os deuses. Não tem que temer a morte. Eu posso ter prazer, porque isso aí está à disposição de todos, porque eu sou capaz de viver com o mínimo. E o mal que pode me vir acontecer comigo, eu posso suportar e ele vai durar pouco. Isso traz uma paz de espírito, portanto, traria a felicidade para ele, tá? E aí, você entende, então, o seguinte: qualquer um é capaz de atingir isso, seguindo esses quatro remédios aí. Vejam, nós terminamos agora a filosofia epicurista, com esses quatro remédios que Epicuro dá. É claro, pessoal, que a filosofia epicurista ela vai ter os desdobramentos ali. Existia um certo rigor no jardim de Epicuro, né? Na filosofia do jardim, lá nesse horto lá, né? Que ele criou lá nos arredores de Atenas. Existia um certo rigor e uma certa falta de liberdade entre os seus seguidores de fazer aquilo que eles queriam. Então, existia uma espécie de linha dura ali para que o epicurismo, para que aquele ideal fosse de suportar a dor, fosse seguido no jardim. Tá? E aí a filosofia epicurista teve os seus desdobramentos aí. E ela teve, vamos dizer, teve um epicurista, só a título de curiosidade, famoso lá no século I a.C., ele vive durante o século I a.C., é o Lucrécio. Só uma curiosidade, né? O Lucrécio, ele meio que organiza a filosofia epicurista, só que ele escreve, os escritos dele são em estilo poético. E ele organiza a filosofia toda do Epicuro em forma de poesia. É uma união, vamos dizer assim, da filosofia com a poesia ali de fato, né? E o Epicuro, ele, vamos dizer assim, o Lucrécio, ele, como eu já disse, ele torna de modo poético aquilo que Epicuro fez na vida dele concreta. Só que tem uma observação. Vejam que o ideal de suportar a dor para Epicuro soube segurar aquilo dali. O Lucrécio não. O Lucrécio não soube suportar a dor, as vicissitudes da vida, vamos dizer assim, do cotidiano. Ele não soube suportar. E o que acabou acontecendo com o Lucrécio? Quando ele tinha 44 anos de idade, ele dá cabo da própria vida. Então, ele levou as últimas consequências, a coisa de tentar suportar. E no final, a gente vai ver, depois quando nós começarmos a apresentar as críticas amanhã, você vai ver que é um tipo de filosofia que você fala assim, caraca, o Lucrécio, ele acabou, na verdade, não aguentando esse modo de vida. Porque não tem como. Não tem como. Vejam, eu diria até sob certo aspecto, isso o Olavo menciona no Jardim das Aflições, não desse modo como eu vou falar aqui, mas isso meio que está subentendido, porque o Jardim das Aflições, não sei se vocês sabem, é uma análise, vamos dizer, há ali uma análise ele pega um fato, que é uma palestra do José Américo Malta Peçanha, ele pega um fato, que é uma palestra sobre Epicuro, que o palestrante hipervaloriza o Epicuro, e depois ele pega e o Olavo ele detona o Epicuro, ali mostrando os problemas daquilo dali. E aí a questão é a seguinte, o Olavo ele acaba fazendo uma análise a partir de um evento que é uma palestra de toda uma conjuntura cultural do nosso país, por exemplo. Né? Isso aí está no mundo, né? Afinal das contas, mas assim, do nosso país especificamente. O Epicuro seria, né, na palestra do Peçanha, uma espécie de, olha, é por aqui que nós deveríamos ir. Só que se nós formos por ali, olha o que aconteceu com o Lucrécio. Uma sociedade de pessoas que perdem completamente o rumo
organização social e de si mesmos, como nós vamos ver a partir de amanhã, tá? Se tudo correr bem, tá? Mas vai correr sim, se Deus quiser. Deus é muito bom o tempo todo, a gente não pode reclamar, tá bom? A gente tem que aceitar as dificuldades da vida, mas como participação no sofrimento da cruz de Nosso Senhor. É isso. Então, pessoal, cheguei ao final da live de hoje aí. Queria agradecer a presença de todos que permaneceram aqui. São 1h17 da manhã, cara. Tem que ter muita coragem para estar aqui comigo, tá? Essa live vai ficar gravada e depois ela vai para o YouTube também, no canal da Academia Areté, onde lá você pode acompanhar toda a história da filosofia. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Não esqueçam de visitar o nosso site www.academiaareté.com.br e ver lá o nosso clube de debate oratório que está aberto, onde eu tenho trabalhado com os alunos. Tem sido muito legal, essa arte de falar. Nesse momento inicial, eu estou só trabalhando a parte da fala, da argumentação, assim, de como ele pode fazer a introdução, de como é que ele pode descrever melhor as estruturas da realidade. Então nós temos trabalhado isso aí, tem sido muito, mas muito legal. Eu mesmo estou muito satisfeito com o trabalho que tem sido feito ali. Está valendo muito a pena. Muito obrigado a todos, então, pessoal. Fiquem com Deus e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Grande abraço.